O desafio da janela 10 por 40. Esse é o tema da próxima lição que iremos lecionar domingo. Professor, eu estou muito feliz em saber que você escolheu o meu canal para juntos prepararmos a próxima lição. Eu sou o professor Lucas Gomes e espero poder compartilhar alguns dos meus conhecimentos com você. Peço antes que se inscreva neste canal, deixe o seu like e, se puder, compartilhe este vídeo. Caso tenha alguma dúvida, por favor, o comentário aqui é todo seu e você poderá então realizar. Você sabia que a maior parte das pessoas que assistem vídeos no YouTube não se inscrevem, não deixam o seu like? E se você assim não faz, o YouTube entende que o conteúdo não é bom e então ele não leva para outras pessoas. Agora, se você se inscrever, se você deixar o seu like, certamente o YouTube entenderá que o conteúdo é bom e irá apresentá-lo a outras pessoas. Falando da nossa lição, eu pergunto a você, professor, você conhece a janela 10 por 40? Já ouviu falar? Eu posso adiantar para você que é uma região no planeta onde as igrejas denominaram como a região mais difícil para a pregação do evangelho. Lá as pessoas são perseguidas e até mortas se forem identificadas como cristãs. É muito fácil identificar essa região no planeta, onde é comportada dentro dela pelo menos 67 nações. Então nós podemos dizer que dentro desta janela chamada 10 por 40 está a maior parte dos povos não alcançados pela palavra de Deus. Como que a identificamos? Ao localizarmos no globo a linha do Equador, nós contamos 10 graus de norte a sul do oeste do continente africano ao leste asiático. Dentro deste retângulo estão concentradas 67 nações, onde a característica destes povos é a extrema pobreza. Também nós podemos encontrar dentro da janela 10 por 40 4 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que 2/3 da população mundial está dentro deste retângulo. E ali também está concentrada as 3 maiores religiões, ou as maiores religiões: islamismo, budismo e hinduísmo. Com isso, as dificuldades para a penetração do evangelho é muito difícil, não somente por questões políticas, mas também por questões religiosas, porque os povos que estão dentro desta região chamada janela 10 por 40 são extremamente religiosos. Então aí naturalmente já se estabelece um impedimento para a pregação do evangelho. Todavia, se nós observarmos a leitura bíblica em classe, nós iremos perceber que a nossa luta não é contra as pessoas ou contra os governos que estão na janela 10 por 40. A nossa luta é contra a carne, ou melhor, a nossa luta ela é espiritual, não é contra a carne e nem contra o sangue. É justamente por isso que o texto escolhido para a leitura bíblica em classe é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, dos versos 10 a 20. E aqui existe uma orientação do apóstolo para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então, perceba você, professor, que além das estratégias para a evangelização, é necessário o missionário estar neste local revestido. E em lições anteriores, nós aqui entendemos que a igreja exerce um papel fundamental na cobertura espiritual dos missionários que são enviados a partir da oração. Com isso, a igreja deve voltar o seu olhar para a região da janela 10 por 40 para interceder pelos missionários, pelas famílias que ali estão. Primeiro, para que o Senhor dê coragem, para que o Senhor guarde e que também a porta da pregação seja aberta às pessoas que ali vivem. Então, eu quero aqui recapitular as informações do primeiro tópico, que nos traz a informação que dentro da janela 10 por 40 temos 67 nações
marcadas pela extrema pobreza. Terceiro, ali está a concentração de 4 bilhões de pessoas, então a maior parte dos povos não alcançados, 2/3 da população mundial. Ali também está as 3 maiores religiões cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Agora, o segundo tópico, professor, nos tem por título Principais Desafios da Janela 10x40. Eu linkei aqui alguns desafios que já foram citados anteriormente. Por exemplo, a pobreza extrema nessas regiões. Isso quer dizer, então, que a igreja precisa demandar esforços para mandar também recursos quando um missionário está instalado ali. Por quê? A obra social é uma importante obra, é uma importante porta, uma importante ponte para a pregação do evangelho. Então, se ali está, ou ali tem muitas pessoas vulneráveis, neste lugar, então, deve ser feito um grande trabalho social. Tá? Essa região também é marcada por muitas guerras. Essa região ela também é marcada por muitas calamidades, além da fome. Quando nós falamos de guerra, pelo momento que estamos atravessando, certamente nos lembramos, dentro dessa janela, o conflito que está em andamento de Israel e o Hamas. Então, veja quantas pessoas, sem ainda terem ouvido falar do nome de Jesus, ou terem sequer tido a oportunidade da salvação, a partir de um missionário pregando a ele uma palavra, já morreram ou ainda irão morrer. Então, por ser uma região de muitos conflitos bélicos, as pessoas estão morrendo a todo momento e também muitos missionários estão arriscando a sua vida. Então veja que diferente daqui no Brasil, onde a perseguição ela é mais ideológica do que física ou até mesmo por leis, muitos missionários estão dando as suas vidas nessas regiões somente para pregar a palavra do Senhor Jesus. Quando nós falamos de perseguição, nós não estamos falando aqui simplesmente do missionário ser proibido de pregar o evangelho, mas ele ser preso, seus bens espoliados e quem sabe até morto. Eu tive o privilégio de conhecer um missionário que atua no norte da China, região muito habitada por muçulmanos, e ele somente conseguiu entrar no norte da China com visto de estudante e se passando por muçulmano, porque é a única religião permitida no norte da China. Então ele vive entre os muçulmanos, vive como muçulmano, mas na verdade é um missionário enviado da igreja Assembleia de Deus. E ali tem feito uma importante obra. Para vocês terem uma noção, o seu testemunho belíssimo nos trouxe a informação de que se ao menos desconfiarem que ele ou outro está praticando o evangelho, pregando a palavra de Deus, eles são presos imediatamente, levados a julgamento e podem ser mortos ou extraditados. Nem mesmo uma conversa pelo WhatsApp é livre para se saudar com a paz do Senhor, falar abertamente questões da igreja, porque tudo é fiscalizado e acompanhado pelo governo chinês. E o mesmo acontece em muitos outros países que estão dentro da região 10x40. Então, é uma região de leis fortes que tiram a liberdade. Veja que em muitos desses locais não existem direitos humanos, porque as leis são feitas pelo próprio governo do lugar. Então acaba que as pessoas tendo o seu direito violado, então a certeza de morte nesses lugares é muito grande. Então o missionário que para lá é enviado, ele é enviado na direção do Espírito, porque se assim não for, a certeza de morte
é grande. Professor, o terceiro tópico, então, nos fala sobre as estratégias para alcançar os países que estão dentro da janela 10 por 40. O que recomendo a você, professor, é que para o próximo domingo você pesquise pelo menos um país que está dentro da janela 10 por 40. Um das 67 nações que estão dentro desta região. Para que você possa mostrar o índice populacional do país, as maiores dificuldades sociais, para que você possa mostrar o índice de missionários que atuam neste lugar, como se comporta o governo do país concernente às igrejas, os missionários que ali estão, porque eu tenho certeza que esses dados irão enriquecer muito a sua aula, ou seja, você irá materializar todo o conteúdo que é apresentado aqui na lição, tá? É uma dica para você poder enriquecer a sua aula, tá bom? Para ela não ficar assim tão teórica. O terceiro tópico nos diz estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. A primeira estratégia é orar, porque dessa forma o Senhor irá inflamar os corações e enviará cada vez mais homens e mulheres dispostos a pregar nessa região. Através da oração, nós também iremos cobrir espiritualmente os missionários que já estão lá. Através da oração, nós também pediremos ao Senhor para que dê oportunidade às pessoas que ali estão para receberem a mensagem do Evangelho. Segundo, uma estratégia para alcançar os países da janela 10 por 40 é a evangelização por meio da ação social. E aí vai além da comida, tá? O comentarista aqui mesmo traz exemplos de pessoas que adentram nesses países como voluntários para ajudar em questões sanitárias. Vamos dar o exemplo agora do conflito entre Israel e Palestina. Nós temos ali muitas pessoas feridas, os hospitais não estão suportando, não há suprimentos médicos para atender todos. Então, a igreja pode se mobilizar, claro que por vias legais, e introduzir médicos, enfermeiros, voluntários nessas regiões, que poderão aproveitar do seu ofício para pregar o evangelho. Então veja que entrar como missionário não é possível, mas você pode entrar como um médico, você pode entrar como um assistente social, você pode entrar como um estudante. Então são estratégias adotadas para se pregar o evangelho nesses locais, tá? E aí o comentário diz assim, ó, essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Não é uma entrada somente no país, mas é uma entrada também nos lares, nas casas das pessoas, certo? E dessa maneira o médico, o enfermeiro, o voluntário, o assistente social, ele tem uma liberdade maior, porque ali você está com uma pessoa emocionalmente, fisicamente vulnerável e automaticamente mais suscetível a ouvir a mensagem do Evangelho. Professor, eu quero agradecer a sua participação. Peço a você que deixe o seu like, realize o comentário que quiser aqui na descrição do vídeo, compartilhe, ative o sininho para que as próximas aulas você então seja notificado e não perca a oportunidade de estar aqui comigo. A próxima lição tem por título Missões e a Igreja Perseguida. O texto base será sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja. Fica com Deus, eu agradeço a sua companhia. Muito obrigado, professor.